No vídeo de hoje eu quero te ajudar a esclarecer uma série de dúvidas sobre o menisco. Eu separei perguntas muito frequentes que encontro aqui no consultório, como também nos vídeos aqui do canal, tanto sobre problemas que o menisco apresenta, como também termos que aparecem nos laudos radiológicos sobre o menisco. Então me acompanhe nesse vídeo, porque de repente uma dúvida tua vai ser esclarecida nesse vídeo, ok? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Robert Wagner, médico ortopedista com 30 anos de experiência. Se tu quiser entender um pouco mais sobre o teu problema ortopédico, quiser estudar um pouco mais sobre ortopedia, aproveita para te inscrever aqui clicando no botãozinho aqui embaixo e tem acesso a todos os vídeos aqui no meu canal. O vídeo de hoje é sobre questões muito frequentes de dúvidas sobre o menisco. Fiz aqui uma coleção de algumas perguntas muito frequentes no consultório e mesmo aqui no canal, tanto sobre questões de definição de problemas de menisco, como também sobre alguns termos que aparecem nos laudos radiológicos. Pergunta número 1, o que é o menisco? Eu vou aproveitar o modelo que eu tenho aqui, para a gente poder explicar melhor o menisco, tá? Então, aqui a gente tem o modelo e vamos mostrar o que é o menisco. O menisco é uma estrutura fibrocartilaginosa que se localiza entre o osso do fêmur e a tíbia. A gente tem dois meniscos, um localizado na parte mais interna, medial e um lateral, ok? Esse menisco, se a gente olhar de cima, ele tem um formato como se fosse uma meia-lua, né, dos dois lados aqui, né? E ele tem uma parte mais alta, mais larga na parte lateral periférica e na parte mais central é uma parte mais fininha, tá? Esse menisco tem uma estrutura fibrocartilaginosa que tem uma certa elasticidade, e isso vai fazer com que tenha a função principal dele, que é de absorver pressão. Então, quando o peso chega aqui, ele vai chegar no menisco por ter uma capacidade elástica, ele vai absorver parte desse peso, diminuindo a carga que passa para a cartilagem e para o osso da tíbia, ok? Então, isso é o menisco, é uma estrutura fibrocartilaginosa entre o osso do fêmur e a tíbia. Segunda pergunta é uma pergunta muito frequente, que é uma ruptura do menisco. Bom, uma ruptura nada mais é do que um menisco que rasgou, tá? Ruptura significa dizer rasgado. Então, como é que essa ruptura acontece? Ela pode acontecer de duas formas bem distintas. Uma ruptura traumática e uma ruptura degenerativa. Qual é a diferença entre elas? A ruptura traumática é aquela situação que existe um menisco saudável, um menisco elástico, e que existe uma situação de uma torção, um trauma forte, e que essa pressão que ele sofreu externamente acabou rasgando ele. Então isso é uma ruptura traumática. Já na ruptura degenerativa é um pouco diferente. Existe uma mudança da característica do menisco. Ele perdeu elasticidade, ele perdeu o líquido e perdeu essa capacidade elástica. Então um movimento comum do dia a dia, como por exemplo agachar para pegar alguma coisa, quando eu vou sair do carro, eu piso e dou uma giradinha em cima do joelho, isso pode provocar ruptura. Então, não é um trauma de alta energia, mas simplesmente existe uma mudança de característica do menisco que vai permitir essa ruptura. As rupturas podem ter tamanhos variados, localizações variadas, né? Aquele fragmentinho que rasga do menisco, a gente chama aquilo de flap. Então, tu pode ter um flap pequeno, um flap maior. Quando existe uma ruptura que a gente chama de alça de balde, quer dizer, existe uma ruptura grande do menisco e essa parte que rompeu, ela se dobra por si mesmo e acaba às vezes se interpondo dentro da articulação. Então é uma lesão em alça de balde, ela costuma provocar muito mais sintomas, ela incomoda muito mais. E o que a pessoa que tem uma lesão de menisco sente? Bom, os sintomas também são muito variados, tá? Mas basicamente é dor, né? Dor de intensidade variada de localização, um pouco alterado, pode ser uma dor mais de uma região ou da outra, depende de qual é o menisco afetado. A pessoa pode ter algum inchaço, o joelho pode ficar com edema inchado, né? A pessoa tem às vezes uma sensação de bloqueio. Quando existe essa lesão em alça de balde, literalmente o joelho às vezes tranca. Então isso é o que temos sobre sintomas na lesão de ruptura do menisco. A terceira pergunta, dúvida muito frequente: o menisco se regenera? Não, infelizmente ele não se regenera na sua maioria das vezes, tá? A maior parte das lesões do menisco é na parte mais fininha, na parte mais periférica dele, que a gente chama de zona branca do menisco, e ali acontece que o menisco não tem vascularização, ele não tem sangue. E em qualquer situação que tu tem que haver uma cicatrização no nosso organismo, tem que existir sangue. Então, como essa região não tem sangue e não consegue se regenerar, não consegue se cicatrizar. Lesões menos frequentes que acontecem junto à cápsula articular, que é uma região que tem vascularização, então ali sim, eventualmente, existe um potencial de recuperação. A gente faz uma sutura, a gente consegue às vezes uma cicatrização, mas essas lesões são menos frequentes. As lesões mais frequentes são lesões periféricas, na zona branca, ali
o menisco não tem capacidade de se regenerar? Não. Pergunta número 4. Como é feito o tratamento cirúrgico nas rupturas do menisco? Ele é basicamente feito de duas formas. Aquela mais frequente na lesão na zona branca, onde o menisco não se recupera, não se regenera, é feita basicamente a remoção daquele fragmento que está rasgado. A gente tenta regularizar a superfície do menisco, tenta deixar ele mais liso novamente, para ele ter a sua função normal de novo, de reabsorver a pressão, de absorver o impacto, sem ter atrito na articulação. Isso nas lesões, a região mais a parte periférica, na região branca do menisco. Na região que fica junto à cápsula articular, onde tem uma região que tem um pouco de vascularização, ali então a gente tenta fazer às vezes uma sutura meniscal, né, de forma que tu consiga prender o menisco de uma forma mecânica até que ele consiga biologicamente cicatrizar. Importante dizer que muitas vezes isso não funciona, tá? Então é importante depois da cirurgia o paciente ter o acompanhamento, né, ficar um tempo sem carga, sem muletas, para poder acompanhar essa cicatrização da lesão. A próxima pergunta diz respeito um pouco a um termo que aparece muito no laudo de ressonância, visualmente, quando fala uma lesão degenerativa do menisco, quando fala uma degeneração discórdia do menisco. Na verdade, esse termo significa dizer que o menisco está envelhecendo, tá? Ele está mudando as características dele, está desidratando, está perdendo a capacidade elástica dele, então ele começa a delaminar melhor no interior dele, começa a formar uma substância mais mole, mucinoide, que a gente chama, e muitas vezes, geralmente, essas lesões elas não provocam nenhum sintoma. Ela é um achado, uma descrição do exame que está dizendo que esse menisco está ficando doente. Ele é uma lesão que pode vir a ser problema, mas de momento não está incomodando. A outra pergunta que diz referente muitas vezes a laudos radiológicos, quando fala numa extrusão meniscal. O que significa dizer uma extrusão meniscal? Significa dizer que o menisco está deslocado da sua posição original. Então isso pode acontecer tanto em lesões traumáticas, então, se a gente fez uma lesão de alça de balde, como eu expliquei há pouco, aquele menisco ele extrui e fica dentro da articulação, bloqueando a articulação. Ou então em lesões degenerativas, o menisco ele começa a não aguentar a pressão dos dois ossos e se desloca para a parte periférica, ele extrui perifericamente. Então o termo extrusão significa dizer que o menisco se deslocou da sua posição original. Ok? Sobre esse assunto menisco, eu tenho aqui no canal um outro vídeo especificamente falando mais detalhes sobre o menisco. Então, se quiser dar uma olhada, o vídeo está aqui em cima. Eu te aguardo lá no vídeo para a gente conversar um pouco mais sobre menisco. Um abraço!